Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês por que as cônicas recebem esse nome e para mostrar para vocês eu resolvi trazer um cone aqui. Então, as cônicas elas são resultado da interseção de um plano com um cone como esse de duas folhas ou duas faces. E todas as interseções possíveis geram as diferentes cônicas. Por exemplo, se eu faço uma interseção assim, eu tenho uma parábola. Tem um ângulo limite acima de um ângulo mínimo, né? Definido pela abertura do cone. Olha aqui, mas fica mais fácil ver a parábola aqui. A nossa já tão conhecida parábola. Se eu deixo esse plano um pouquinho, com um ângulo um pouquinho menor, olha só o slope dele, a inclinação. Tá vendo que ele formou duas folhas? Deixa eu trazer ele um pouquinho mais para cá. Ele formou duas folhas. Essa interseção é uma hipérbole. E se eu vou subindo, eu tenho uma circunferência. Tá vendo aí em cima? Deixa eu descer. É uma circunferência se ela estiver reta, né? Se ela estiver reta, é uma circunferência. Se não, se ela estiver um pouquinho torta, vira uma elipse. Tá vendo essa figura verde? É uma elipse. É claro que a gente tem casos degenerados. Por exemplo, se eu deixo na forma de circunferência ele paralelo e eu subo um pouquinho, ele acaba num ponto. Na verdade, eu nem preciso deixar na forma de circunferência, só deixar o ângulo dentro do limite de abertura, que a interseção dá um ponto. E também tem uma interseção bem interessante, que é essa aqui. Vocês estão vendo? Que forma um X. São duas retas passando por esse centro aqui. Esse centro aqui. Pronto, consegui. Então, essa é uma outra interseção possível. São dois casos degenerados, o ponto e a reta dupla. E eu escolhi esse fundo de universo. Por quê? Porque todas as órbitas possíveis para corpos em volta de uma estrela, na verdade, isso é mais geral, né? Mas todas as órbitas possíveis são dadas por essas cônicas. Eu acho esse fato muito interessante e ele é muito surpreendente, que essa construção tão antiga dos gregos, né, eles já conheciam isso. Na verdade, é um pouquinho depois dos gregos que todas as interseções possíveis de um cone com um plano geram essas figuras interessantes que compartilham várias propriedades. Eu acho muito interessante que depois isso foi utilizado para descrever as órbitas dos corpos, né? E isso serve para descrever a trajetória de qualquer corpo se movendo com uma força que depende do inverso do quadrado da distância. Mas isso fica para um outro momento. Hoje eu só queria falar para vocês realmente por que as cônicas têm esse nome, beleza? Amigo Cone, obrigado. Para você que está assistindo, muito obrigado. Valeu!